Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, mais uma vez aqui o irmão Maílson trazendo uma palavra de Deus para as vossas vidas. Eu mais uma vez agradeço ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui com os amados irmãos, louvando, exaltando e glorificando e trazendo uma palavra direcionada pela parte do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, eu quero pedir a vocês perdão se vocês ouvirem aí barulhos externos aí, porque como já disse em outros vídeos, aqui nessa rua é difícil, amados irmãos, gravar. Só Deus sabe o que é que eu passo aqui para muitas vezes trazer uma palavra de Deus para vocês. Muitas vezes aqui é barulho e tantas coisas, amados irmãos, que tenta atrapalhar, mas eu peço a vocês que foquem apenas na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, na palavra do Deus poderoso e fiel, porque as outras coisas, eu creio que em nome do Senhor Jesus, Deus vai entrar com providência, e daqui uns dias, Deus vai entrar com providência, e Deus vai entrar com providência com as coisas, para trazer vídeos de melhores qualidades para cada um dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio e tenho fé que Deus ele vai entrar em providência, vai providenciar um estudo, vai providenciar tudo do bom, do melhor, para que venha trazer uma palavra direcionada do nosso Deus para cada um dos irmãos, que possa chegar da melhor qualidade. E amados irmãos, para não ficar nas minhas palavras hoje, vamos falar do escritor dos escritores, que é Deus, o maravilhoso, o poderoso, o grandioso e fiel. Ele é o escritor dos escritores, louvado seja o nome do Senhor. E vamos meditar hoje, amados irmãos, aqui no livro de Gênesis capítulo 41, no versículo 42, que diz assim: Então tirou Faraó o seu anel do sinete da mão e o pôs na mão de José, e fez-lhe vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quem não conhece a história de José, é uma história maravilhosa, uma história poderosa, onde Deus, ele é o verdadeiro escritor. Louvado seja o nome da história de José. José, amados irmãos, para trazer um pouco da história de José, resumidamente aqui, José, ele era um filho amado de Jacó, só que ele tinha vários irmãos e os seus irmãos invejavam José. Louvado seja o nome do Senhor. E José, amados irmãos, maquinaram contra a vida de José. Os irmãos de José maquinaram contra a vida dele, então planejaram contra a vida dele matar José. Mas só que uns deles chegaram e falaram: não podemos matar porque ele é o nosso irmão, não podemos sujar a nossa mão com sangue. Aí o que foi que eles pensaram? Vamos vender. Então venderam José, amados irmãos. Então eles venderam José, e José ali se tornou escravo e foi para o Egito. Mas a história de José, amados irmãos, tinha tudo para dar errado. Mas quando a gente sabe, amados irmãos, que Deus é o escritor dos escritores, quando Deus é Ele que escreve a história, pode estar dando errado, mas no fim vai dar certo, porque o que importa não é o começo, mas é como termina, para a glória do nosso Deus poderoso. Então, amados irmãos, na história de José, aqui como lemos aqui, podemos ver que José se tornou escravo. Ele de escravo, ele se tornou governador do Egito. Então Deus, ele escreveu a história de José de uma forma maravilhosa. Deus, ele escreveu a história de José de uma forma poderosa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque, amados irmãos, José, ele tão somente confiou em Deus. José, ele entregou a sua vida para o escritor dos escritores. José deixou Deus escrever a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. E no final da história, o que podemos ver, amados irmãos, é que José, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, apenas abaixo de Faraó. José, ele governava tudo, porque José, ele confiou no Senhor, porque José entregou a sua vida, José entregou a sua história para que Deus viesse escrever a história dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, quando nós muitas vezes estamos passando por um problema difícil, por uma situação difícil, e muitas vezes nós se deixamos entristecer e deixamos de entregar nas mãos do escritor dos escritores, que pode escrever a nossa história de uma forma diferente, que pode transformar aquela tristeza em alegria, que pode transformar aquela folha que está em branco. Ele pode escrever a nossa história. Basta somente, amados irmãos, confiarmos nas mãos do Senhor, porque quem escreve a nossa história é o Senhor. O inimigo, ele pode tentar intervir na nossa história. O inimigo, ele pode tentar intervir na nossa vida. Mas quando a gente entrega a nossa vida na mão do escritor dos escritores, daquele que escreve a história de cada um de nós, daquele que nos dá o fôlego de vida, ele escreve a história da gente e a história termina com o final feliz. Porque muitas vezes possamos passar por momentos difíceis, muitas vezes possamos passar por momentos que
muitas vezes vem entristecer o nosso coração, mas aquele que escreveu a história de José é aquele que escreve a nossa história, é aquele que vai escrever a tua história. Então confie no Senhor, porque Deus, Ele quer transformar a tua vida. Deus, Ele quer escrever uma nova história da tua vida. Quem sabe a tua vida tudo está dando errado, mas essa história de derrota vai se transformar numa história de vitória. Essa história que muitas vezes você está pensando que vai ficar do jeito que está, Deus, Ele não vai deixar desse jeito se você confiar nele. Deus, Ele vai mudar a tua história. Deus, Ele vai mudar teu destino. Deus, Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Então somente confie como José confiou. Porque, amados irmãos, se José ele não confiasse no Senhor, a história dele não ia ser escrita dessa forma. O final dele não ia ser escrito dessa forma, com o final feliz. Ele muitas vezes ia ficar sendo escravo, ia ficar ali sendo amargurado. Mas ele confiou em Deus. E Deus, Ele tinha promessa na vida de José. E Deus, Ele tem promessa nas nossas vidas. Basta tão somente confiar que Ele vai escrever uma nova história em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que essa é uma rápida palavra, amados irmãos, mas eu creio que se você meditar nessa palavra, Deus, Ele vai falar contigo. Porque não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu peço desculpa, amados irmãos, se vocês ouviram barulho aí externo, mas a glória de Deus, eu creio que Deus, Ele vai escrever uma nova história nesse canal, e Deus, Ele vai providenciar o poder de melhor para esse canal, para oferecer de qualidade para os irmãos. Mas eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês dêem seu joinha, porque tantas vidas precisam ser alcançadas, amados irmãos, e ouvir a palavra do Senhor. E que Deus venha abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. E se assim, se o nosso Deus permitir, estaremos novamente aqui para trazer a palavra do Senhor, sábado novamente. E, amados irmãos, aquele canal que eu falei que está aí sendo projetado, eu não esqueci não. Está sendo sim, em nome do Senhor Jesus, esse canal, novo canal que está sendo preparado, que o Senhor está me direcionando, vai estar disponível para cada um dos irmãos. E Deus, Ele vai abençoar as nossas vidas através desse outro canal, como está abençoando a nossa vida. Que Deus possa abençoar a tua vida, a vida da tua família. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.